E hoje, então, dando continuidade ao terceiro dia da formação à missa passo a passo. E hoje eu vou finalizar a liturgia da palavra e vou introduzir a liturgia eucarística. Nós vamos falar hoje sobre o credo, que é o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né? A oração do credo. E também a oração dos fiéis, quando finaliza a liturgia da palavra, tá? Então, o credo, o que é o credo? O credo é a oração do credo, ou creio, é uma síntese, é a essência da nossa fé, dos fundamentos da nossa fé. Quais são os fundamentos, a base da nossa fé? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando nós rezamos o credo, nós estamos professando. O que é professar? É demonstrar, é expor aquilo que nós acreditamos, a nossa fé. Se nós estamos na igreja, nós somos cristãos, nós professamos a nossa fé. Qual é a profissão da nossa fé? Eu creio em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, esta oração, ela existiu desde o início da cristandade. Por quê? Os cristãos começaram a se espalhar. E para que eles fossem mostrassem a mesma fé em qualquer lugar que eles estivessem, eles rezavam esta oração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. Então, este é o símbolo dos apóstolos que passaram para os primeiros cristãos, e onde eles estivessem, eles rezavam esta oração. Então, esta oração é o símbolo do cristão. Existem dois tipos de credo, dois tipos de oração, tá bom? Só outra coisa, antes de eu entrar nesses dois, eu quero falar. Na missa, esta oração é rezada de pé. Então, nós estamos na homilia, sentados. Eu falei sobre os gestos e posição do corpo também lá no primeiro dia de formação. Então, na homilia, nós já estamos sentados. Evangelho de pé, homilia sentado, porque predispostos a ouvir com muito prazer e muito bem acomodados. Porém, na hora que nós vamos rezar o credo, nós levantamos. Porque é na postura em pé, como que prontos para proclamar, para dizer em alta voz aquilo que nós acreditamos. O que nós acreditamos? Em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, gente, o credo é professado pela comunidade logo após a homilia, como uma resposta à palavra de Deus. Ou seja, tudo aquilo que foi falado antes, nós nos levantamos com disposição e preparados para professar a nossa fé, dizendo: eu acredito em tudo aquilo que foi falado nas leituras e no Evangelho e no Salmo. Então, quando você reza o credo, você está dizendo: amém, sim, Senhor, eu acredito no Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que acabou de estar presente, que está presente, na verdade, nas leituras e no Evangelho. Então, é uma oração muito importante, onde a gente professa a nossa fé. Só como uma observação: todas as vezes que você estiver em situação de risco, de perigo, ou do inimigo que está ali tentando a tua vida, tua mente, teu relacionamento, reza o creio. Eu creio em Deus Pai, essa oração credo, ele afasta o maligno, ele tem o poder de afastar o maligno. Por quê? Porque quando você diz: eu creio em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é o credo, o inimigo se afasta. Então, é uma oração de poder, muito assim como o sinal da cruz, que nós fazemos também, que tem o poder de afastar o inimigo, o maligno, o inimigo, tá bom? Então, é só uma observação que eu quis fazer. Então, vamos lá, existem dois textos do credo. Um primeiro, que é o que nós rezamos comumente na missa, que é o menor, que é o mais curtinho, que é o símbolo dos apóstolos, como eu disse, que eles ensinaram os primeiros cristãos, e que os primeiros cristãos, aonde estivessem, rezavam a mesma oração, professando a fé deles, ok? Então, até aí tudo bem. Ele é mais curto e é recitado nas missas, na maioria das missas do domingo.
Agora, existe o outro. O outro credo é aquele maior. Ele se chama Símbolo Niceno-Constantinopolitano. Por que ele tem esse nome, Raquel, tão grande e tão complicado? Símbolo Niceno-Constantinopolitano. Por quê? Porque ele é fruto de dois concílios. Concílio de Niceia e Concílio de Constantinopla. Então, juntando os dois concílios, ele ficou o símbolo niceno-constantinopolitano. Vamos entender o que aconteceu e por que fizeram esses concílios e introduziram alguns textos a mais no credo, porque era importante naquele momento. Então, o que aconteceu? No século IV, um teólogo chamado Ario começou a ensinar que Jesus era apenas homem e não Deus. Teólogo dizendo que Jesus era apenas homem e não Deus. Isso é considerado uma heresia, porque nega uma verdade da nossa fé, porque nós acreditamos que Jesus é Deus, ele é homem e é também Deus. E Ario estava dizendo que ele era apenas homem. E para afirmar a divindade de Cristo e combater o arianismo, porque quando ele fala, ele começa a pregar, muitas pessoas que vão segui-lo vão acreditar naquilo que ele está falando. Se ele tem autoridade para falar com determinadas pessoas e fala algo que está errado, as pessoas vão acreditar nele. Então, para combater o arianismo, que era as pessoas dizendo que Jesus era apenas homem, que não era Deus, então, o que aconteceu? Para afirmar a divindade de Cristo, foi convocado o concílio de Niceia, que foi o primeiro concílio de bispos cristãos convocado pelo imperador romano Constantino I. Aí, em 325, então foi no ano de 325. Neste concílio foram acrescentadas as seguintes palavras ao símbolo dos apóstolos. Então, o creio que nós conhecemos, foram acrescentadas algumas palavras. Que palavras foram essas? Deus de Deus, Jesus Cristo, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Então, neste concílio chegou-se à conclusão de que era necessário introduzir esta frase no credo do símbolo dos apóstolos, que era o menor. Depois de 56 anos, houve um outro concílio, que era o concílio, esse foi o primeiro, inclusive foi o primeiro concílio ecumênico. Vou explicar para vocês isso por quê. Então depois, um outro herege chamado Macedônio, ele negava a divindade do Espírito Santo, ou seja, dizia que o Espírito Santo não era divino. E a igreja se reuniu então em Constantinopla, na Turquia, hoje onde é Istambul. Então foi reunido lá para o segundo concílio, sendo este o primeiro concílio ecumênico no sentido de que foram convocados os bispos representantes da igreja de diversos lugares, doutrinas e culturas aceitos pela Igreja Católica. Então ali já começou a reunir os bispos das igrejas de outros lugares. E foi convocado por Teodósio I, que era imperador romano na época, no ano de 381. 56 anos depois. Neste concílio, que é o segundo concílio, foram acrescentadas outras palavras ao credo, afirmando que o Espírito Santo é verdadeiro. Então diz o seguinte: Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. Então o Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Então, esta frase foi introduzida no credo neste concílio, neste segundo concílio. Então, quando junta o símbolo dos apóstolos, que é o credo que nós conhecemos, com mais esses dois concílios, ou seja, depois de longos anos, forma-se o credo niceno-constantinopolitano, que é o credo que nós rezamos em missas solenes, que é aquele credo maior, tá bom? Então, ok, tá explicado agora para vocês sobre
o credo. E vamos agora para a oração dos fiéis. A oração dos fiéis, ela finaliza a liturgia da palavra. Então, a oração dos fiéis, os fiéis ainda permanecem de pé, assim como rezavam os primeiros cristãos. A comunidade permanece para elevar seus pedidos ao Pai, na esperança de que a salvação que foi anunciada nas leituras da palavra seja eficaz na vida de todos. Então, aqui é importante a gente entender que então nós vamos nos manter de pé para rezar a oração dos fiéis. A oração dos fiéis, toda a comunidade reza pelas seguintes intenções. Então, ali na oração dos fiéis sempre estão incluídas a necessidade da igreja, as autoridades civis e poderes públicos e pela salvação do mundo, pelos que sofrem, pela comunidade local. E as respostas que nós damos a cada um das orações podem ser cantadas ou recitadas. Tá tudo bem? Quando tem um grupo de canto ativo, ele vai, às vezes ele pode cantar e tá tudo bem, não tem problema nenhum. A oração dos fiéis são as preces, que são rezadas logo depois do credo, tá? A oração, assim como uma alavanca, a oração, ela tem o poder de remover montanhas. Por isso ela deve ser feita com fé, na certeza de que o próprio Deus é quem age em nosso favor. Então nós estamos ali na missa, lembrando que a oração, tudo que é celebrado, que é rezado ali, tem um imenso poder. Então, nesse momento das orações, nós temos que entender que Deus está ouvindo as nossas orações, a oração da comunidade, a oração de todo o local, pedindo pelo bem de todos, e Deus vai agir em nosso favor, porque nós temos fé que isso realmente acontece. Mesmo que o pedido não seja pronunciado, se você tem um pedido e você coloca ali esse pedido, mesmo que ele não seja pronunciado em voz alta, ele pode ser colocado, cada um de nós pode colocar as nossas orações. Este é o momento onde nós colocamos as nossas orações ali, os nossos pedidos também, porque é um pedido pessoal, você não precisa falar, verbalizar, mas você pensa nesse pedido e Deus está sabendo que você está pedindo fazendo aquele pedido para Ele naquele momento da oração. Então você pode fazer ali esse pedido nesse momento de grande oração da comunidade, tornando-se parte da oração da igreja. Então quando você reza, você está fazendo parte da oração da igreja. Então por quê? Porque nós somos igreja, nós somos povo de Deus. Então ali a sua oração se une à oração de toda a assembleia. E a conclusão a oração dos fiéis, na oração dos fiéis, o sacerdote ou ministro da palavra é quem faz a introdução e a conclusão das orações. Então, sempre o sacerdote ou ministro da palavra inicia e finaliza a oração dos fiéis. E com essas orações se conclui, finaliza a liturgia da palavra. Então, como eu disse lá no primeiro encontro, a liturgia ela é formada de 4 partes: ritos iniciais e ritos finais. Começa e termina. Então, rito inicial e rito final. No meio, nós temos o recheio da missa, liturgia da palavra e liturgia eucarística. Então, finalizamos agora, neste momento, a liturgia da palavra com a oração dos fiéis. Então, a liturgia da palavra, vamos lá todo mundo junto comigo? Ela é composta de primeira leitura, salmo, segunda leitura, aclamação ao evangelho e leitura do evangelho, homilia, o credo e a oração dos fiéis. Então, são 8 partes que completam a liturgia da palavra. Ok? Tudo certinho? Vamos agora então dar continuidade e vamos deixa eu só fechar aqui o meu rascunho, o meu esboço para falar com vocês. Ok. E vamos agora para a parte da liturgia eucarística, tá? Então vou fazer uma introdução da liturgia eucarística, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre a introdução e a procissão das oferendas.
Vamos lá. Liturgia é o conjunto, já falei isso lá no começo, mas vou repetir aqui agora para quem ainda não assistiu. Liturgia é o conjunto dos elementos e práticas que dão forma ao rito da missa. Então, a liturgia é o conjunto de elementos e práticas, atitudes, ações que dão forma ao rito da missa. Como eu disse, o rito, ele é feito de atitudes, de gestos, de palavras. É um rito, é um processo, algo que tem uma ordem para acontecer. Não é algo que a missa não é feito aleatório da maneira que quer. Não, ela tem um rito. E esse rito, existe um documento da igreja no qual ele explica o passo a passo como deve acontecer a liturgia. Todas as missas, tanto é que elas são iguais em qualquer lugar do mundo que você estiver. Dentro de uma igreja católica, a missa é igual, porque é um padrão. A nossa igreja católica, apostólica, romana, ela é uma só. É a mesma, o evangelho é o mesmo em todos os lugares, o rito da missa é o mesmo. Por quê? Porque ele segue um padrão único. Tá? Então, a liturgia é um conjunto de todos os elementos que dão forma a isso. É composto de orações, sacramentos, objetos, cerimônias, cantos, gestos, tudo isso compõe a liturgia. Ela não é simplesmente de palavras, envolve gestos, envolve objetos. Nós vamos ver isso tudo agora na liturgia eucarística também, tá? Então a liturgia eucarística lança a mão, ela aproveita tudo isso, todos esses elementos, para ela se realizar visivelmente. Antes do Concílio Vaticano II, as pessoas iam à missa, isso eu já falei também, e ficavam ali, elas não entendiam, não compreendiam nada, porque tudo que o padre fazia era de costas para a Assembleia e ali escondido, não podia mostrar, não podia ver nada que estava acontecendo, era tudo muito reservado. Quando o Concílio Vaticano vem e o primeiro documento sai, Sacrosanto Concílio, onde abre a liturgia e volta a liturgia, a missa para todo o povo, tudo isso é modificado. Então, lança-se mão de objetos, de palavras, de gestos, para que toda a comunidade, na sua língua, porque antes era celebrada em latim e ninguém entendia nada, por isso rezava o terço, aí então, depois do Concílio Vaticano II, começa na língua nativa, na língua do povo, na língua que você fala, em qualquer lugar que você estiver, vai falar a língua do povo. Aí sim as pessoas começaram a participar mais e a compreender mais a celebração, obviamente. E a Eucaristia, ela acontece, então, nós estamos falando da liturgia eucarística. Então, a Eucaristia acontece como sacramento e como sacrifício. O sacramento, ele acontece porque ele foi instituído na ceia pascal, na ceia pascal por Jesus Cristo na sexta-feira. Então, Jesus, na sexta-feira, ele se reúne e onde acontece a Santa Ceia. Então, ali acontece o sacramento, é ali que nasce o sacramento da Eucaristia, a partilha do pão, onde ele parte o pão e entrega o pão. Então, é sacramento, a Eucaristia é sacramento. E é sacrifício. Por que é sacrifício? Porque é um sacrifício que se renova, nos faz presenciar o ato de redenção de Jesus Cristo que ele fez onde ele se entrega para nos salvar de todos os pecados. Então, é sacramento e é sacrifício a Eucaristia. Para a gente compreender bem a liturgia eucarística, é importante que a gente entenda isso também. O sacramento e o sacrifício estão intimamente ligados, porque Jesus, na Santa Ceia, ofereceu seu sangue em alimento, aquele sangue que seria derramado na cruz. Quando nos alimentamos do sangue de Cristo, estamos recebendo o sangue que foi jorrado em sacrifício para a nossa salvação. Entenda que nem toda missa os fiéis recebem a Eucaristia nas duas espécies, ou seja, o corpo e sangue de Jesus. Só recebe, na maioria, recebe somente o corpo, a hóstia consagrada. Isso não significa que você não está recebendo o corpo e o sangue de Cristo.
você também está recebendo o corpo e o sangue de Cristo, não só o corpo, tá bom? Então, ele está unido na mesma Eucaristia. Na celebração eucarística, o sacerdote representa a pessoa de Cristo. Então preste atenção, ali na celebração, nós já falamos disso também quando o padre reza o evangelho. Também ele fala como Jesus usando a voz do padre, a pessoa do padre, a persona em Cristo. Persona Christi, é o próprio Cristo ali falando. Então, aqui na celebração eucarística, do mesmo modo, o sacerdote representa a pessoa de Cristo e toda a assembleia é convidada por Jesus, que é o presidente invisível da celebração, para participar da ceia. Então, todos nós somos convidados para participar da ceia. A missa, também chamada de celebração, a ceia do Senhor, chamada ceia do Senhor, por quê? Porque Jesus nos convida, assim como ele reuniu os discípulos, ele nos convida ao redor do altar para nós nos alimentarmos. Na partilha do pão, onde ele se entrega para alimentar o nosso espírito. Então, ele diz o seguinte, olha, onde 2 ou mais estiverem presentes, estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, Jesus está presente no nosso meio. Eu vou mostrar para vocês 4 formas de Jesus estar presente durante a missa. Já vou falar para vocês isso, tá? Jesus quis estar com os homens, ele veio, se fez homem, ele formou discípulos e se alimentou com eles. Assim também ele quer estar conosco em cada celebração eucarística e se fazer alimento na nossa caminhada cristã, no nosso dia a dia. A presença de Jesus na celebração se revela, eu vou falar para vocês de 4 formas que Jesus está presente ali na missa. Na pessoa do sacerdote, que é o seu representante, na assembleia, lugar onde ele prometeu estar, ele disse que estaria presente no nosso meio, acabei de falar lá, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Então Jesus está presente na assembleia, junto de nós. Na palavra viva e eficaz, nós acabamos de ler as leituras, o Salmo e o Evangelho, é Jesus presente. E no pão e no vinho, o corpo e sangue do Senhor vivo e ressuscitado. Então, são 4 formas de Jesus presente. Olha, ele está presente o tempo todo, gente. Jesus está presente. Nós, quando saímos de casa e vamos para a missa, nós vamos para encontrar o Senhor. E ele está do nosso lado, ele está na nossa frente, ele é o nosso alimento, tanto na palavra quanto na Eucaristia. Tá certo? Então, vamos lá. É Deus vivo que está ali presente. Ele passa por nós, nos toca, faz a diferença na nossa vida, derrama graças e bênçãos e nos traz uma alegria que é a verdadeira felicidade dos homens. E tudo isso nós temos na Eucaristia que comungamos na celebração eucarística. Ok, aqui eu explico então, faço uma introdução sobre a liturgia eucarística, tá? Bom, pois então, vamos agora à liturgia eucarística, inicia com a procissão das oferendas. Vamos entender agora. Olha o nome, procissão das oferendas. A liturgia eucarística, essa parte que nós estamos vendo da missa agora, inicia com a procissão das oferendas e o essencial desse rito consiste em colocar sobre o altar. A essência disso é colocar sobre o altar o pão e o vinho, únicas oferendas que serão mudados no corpo e sangue de Jesus durante a oração eucarística. Neste momento, o padre já começa a preparar a mesa para a oração, para a liturgia eucarística. Então, durante a procissão das oferendas, o pão e o vinho são colocados sobre a mesa.
Então, somente isso que é colocado lá. Outros objetos podem ofuscar a centralidade e devem sempre estar relacionados com o tema central da celebração e representar a vida do povo. Vocês podem viver na comunidade de vocês, onde vocês levam as necessidades de vocês, aquilo, fruto do trabalho de vocês, que vocês levam para o altar do Senhor e são depositados aos pés do altar. Sobre o altar é o pão e o vinho, tá certo? Não tem problema nenhum, somente sobre o altar é o pão e o vinho. É um momento muito rico de símbolos, como eu falei agora, a liturgia eucarística lança mão desses elementos simbólicos para se tornar visível, atraente, e que as pessoas possam enxergar, ver e ser palpável. Vamos ver alguns exemplos. O pão lembra a vida. O vinho é símbolo de alegria. O pão e o vinho estão relacionados à terra, onde o homem foi moldado pelas mãos de Deus e ao lugar onde tira os frutos do trabalho para a sua subsistência. Então, pão e vinho são frutos da terra. Então, representam isso também. Junto com o pão oferecido, cada pessoa coloca na patena a sua própria vida desejosa de santificação e de agradecimento. Então, no momento que o padre está colocando na patena, você vai colocar ali também os seus pedidos, um pedido de santificação, de agradecimento, pedidos e anseios próprios, ou seja, seus pedidos pessoais, sim, pode colocar ali, e também da comunidade. Ah, nossa comunidade está precisando, eu sei que a comunidade precisa de alguma coisa, então eu coloco ali também, neste momento, no altar do Senhor. E no cálice está a salvação. O vinho é a festa e também o sacrifício. Nós já vimos isso. Então, olha quantos elementos nós estamos usando até agora. Pão e vinho juntos, todo o significado que está por trás disso, e o cálice também. Neste momento, durante a procissão das oferendas, nós pedimos ao nosso anjo da guarda que leve ao altar aquilo que você quer, os seus pedidos, a sua colocação. Então, neste momento, você vai depositar no altar a sua intenção. Antes do Concílio Vaticano II, preste atenção, esse momento da missa era chamado ofertório, tanto é que agora a gente fala de oferendas. Então, antes era chamado de ofertório ou procissão do ofertório, que passou a ser chamado de procissão das oferendas. Então, teve uma modificação aí, tá bom? Vamos entender isso agora. Então, antes do Concílio Vaticano, era ofertório. Depois, o Concílio Vaticano mudou para oferendas. O que isso tem de diferença? Porque é o próprio Cristo, morto e ressuscitado, é a verdadeira oferta que a igreja apresenta ao Pai. Portanto, o verdadeiro ofertório acontece na oração eucarística. Então, é oferenda, não é mais ofertório, que é o nome dado para este momento da liturgia eucarística. Outras ofertas que se fazem nesse momento e também o dinheiro oferecido pela Assembleia são reservados ao serviço da igreja e à caridade para com os irmãos mais pobres. Durante a procissão das oferendas, toda a Assembleia fica sentada. Aí já volto, como eu falei, as explicações lá no primeiro encontro. Então, neste momento da procissão, a Assembleia fica sentada e somente se levanta para fazer a sua oferta em dinheiro quando o cesto não se aproxima. Porque muitas vezes tem as pessoas que levam o cesto para passar de banco em banco, outros ficam lá na frente e você levanta. Então você só vai levantar se o cesto não chegar até você, ok? O canto da oferenda, preste atenção, o canto da oferenda não é um canto tão importante na celebração, mas deve sempre estar relacionado ao oferecimento do pão, do vinho e da vida. Então, sempre tem que estar relacionado a isso, tá bom? Pode ser que não tenha o canto da
nesse momento. E aí o padre vai, o sacerdote, o ministro vai, no caso o sacerdote vai ter as palavras certas para falar lá na frente, no altar. Mas enquanto tem o canto, nós cantamos junto com o grupo. Quando não houver canto, toda a assembleia permanece em silêncio. É aqui que eu vou falar agora. Então, não tendo canto, a assembleia permanece em silêncio e responde à oração do celebrante, porque ele vai refazer a oração lá no altar. Enquanto apresenta o pão, o sacerdote diz: Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos para nós vai se tornar pão da vida. Esta é a oração que o sacerdote faz lá na frente quando não tem canto, e ele fala alto para as pessoas ouvirem, tá? Então você só vai ouvir quando não tiver o canto. E a assembleia responde: Bendito seja Deus para sempre. Depois o sacerdote derrama o vinho e um pouco de água no cálice, rezando em silêncio. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. A água colocada no vinho representa a humanidade, nós, homens, o mundo, ok? É a água colocada ali, inserida, participando da divindade de Cristo, representada pelo vinho. Então, o vinho é a divindade e a água é a humanidade. Se a humanidade é somente uma gota, ela não é mais ela, mas é tudo em Cristo. Assim como disse São Paulo: eu vivo, mas já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Que coisa mais linda, não é, gente? Então, uma gota de água, apenas uma gotinha de água no cálice de vinho, ela não se torna mais água, ela se torna o próprio vinho. E aí São Paulo disse exatamente isso: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Por quê? Porque ele estava mergulhado em Cristo. A humanidade dele estava mergulhada na divindade de Cristo. Lindo isso, né? Nós também precisamos viver esta fé de São Paulo, essa fé paulina. Continuando, enquanto o sacerdote apresenta o vinho, ele diz: Bendito sejais, Senhor Deus do universo, que pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar vinho da salvação. Ele diz alto isso. Lá na anterior ele falava em silêncio, baixinho. Agora ele fala alto. E a assembleia responde, quando não tem canto: Bendito seja Deus para sempre. O sacerdote inclinado reza em silêncio. Aí novamente ele reza em silêncio. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus. O gesto do sacerdote de lavar as mãos tem um significado prático na sua origem. O celebrante recebia as ofertas, que eram frutos da terra, alimentos para a necessidade dos mais pobres. Hoje exprime o desejo de purificação e preparação espiritual para dar continuidade ao mistério que está sendo celebrado. Então, antigamente, o sacerdote recebia tudo que vinha da terra, ele precisava lavar as mãos para dar continuidade. E agora é exprimir o desejo de purificação e preparação espiritual para continuar celebrando, para dar continuidade ao mistério que está sendo celebrado. Enquanto ele lava as mãos, diz em silêncio: Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me de meus pecados. Isso é o que o padre fala quando ele lava as mãos. A apresentação das oferendas se encerra com a seguinte oração ou parecida com ela. Neste momento, a assembleia fica de pé. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Certo? Vocês que vão à missa sabem que é esta a oração que é rezada pelo padre.
E a Assembleia responde: receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Neste momento, nós finalizamos então a procissão das oferendas, e aí vocês entenderam agora o sentido da procissão das oferendas, o nome novo, que não é mais ofertório, agora é oferenda, que é o próprio Cristo que se oferece, e falamos sobre o canto, as orações que o padre reza ali neste momento, encerrando com esta oração. A oração sobre as oferendas, logo depois da procissão das oferendas, tem a oração. Então, a oração das oferendas, sobre as oferendas, tem a finalidade de colocar nas mãos de Deus os dons que nós deixamos no altar. É um modo de insistir na mesma coisa diante de Deus, assim como o homem que pede o pão com insistência no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 5 a 8, ou a insistência da viúva com o juiz. Então, é uma forma de nós estarmos novamente pedindo para Deus a mesma coisa que nós já estávamos pedindo antes, tá bom? Então é a insistência mesmo, então é a mesma coisa diante de Deus. Lembremos que todas as 3 orações da missa, a primeira é a coleta, já falei no primeiro dia, oração da coleta, finalização dos ritos iniciais, é o final do rito inicial, é a oração da coleta, que o padre acolhe todas as orações, todas as intenções da comunidade e coloca junto com a oração que inicia cada coleta. A oração sobre as oferendas e a oração depois da comunhão. São 3 orações que existem na celebração eucarística, na missa. Então, nós estamos na segunda oração. Então, todas as 3 orações se encerram pedindo a Deus em nome de Jesus. E que no momento da oração, toda a Assembleia deve estar de pé e o presidente sempre inicia a oração dizendo: oremos, respeitando alguns segundos de silêncio antes de iniciar a oração. Isso eu já falei e vou repetir aqui para vocês. O padre, quando vai fazer essas 3 orações, ele começa: oremos, levanta as mãos, assim aberto, né? Que não dá para vocês verem, né? Abre as mãos e levanta as mãos, os braços. Ele fala: oremos. Nesse momento, ele dá alguns segundos de silêncio. Todos nós fazemos silêncio, porque é um momento onde nós também vamos colocar a nossa oração ali. Então, ele nesse silêncio acolhe a nossa oração para fazer a oração, no caso agora sobre as oferendas, tá? Então, ele inicia falando oremos e termina nós pedindo a Deus por Jesus Cristo. Todas elas têm o mesmo final. Então, a oração das oferendas é a segunda oração da missa e ela acontece dessa forma, é sobre as oferendas. Então, é colocar nas mãos de Deus os dons que deixamos no altar, tá? E iniciamos a oração eucarística. A oração eucarística. Nós não falando da liturgia eucarística. Agora nós estamos falando de oração eucarística. Então, a oração eucarística, então após a oração sobre as oferendas, inicia-se a oração eucarística. O coração da celebração que atualiza a paixão de Jesus em cada missa. É agora, neste exato momento, que vai acontecer o ápice, o auge, o coração da celebração. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. É uma só e mesma vítima. É o mesmo que oferece agora pelo ministério dos sacerdotes, que se ofereceu a si mesmo na cruz. Apenas a maneira de oferecer é diferente. Cristo se ofereceu de maneira cruenta, derramou sangue no altar da cruz. Está contido e é imolado, sacrificado de maneira incruenta, sem derramamento de sangue, que é a Eucaristia. Isso está lá no Catecismo da Igreja Católica, número 1367. Anota aí se você tem caderno, se você está anotando. Catecismo da Igreja Católica, número 1367. Está exatamente essa explicação sobre o sacrifício de Cristo nesse momento da oração eucarística.
Então, na oração eucarística, nós vivemos e presenciamos o mistério da presença real de Jesus no pão e no vinho consagrados. A introdução ao prefácio da oração eucarística. Gente, é o seguinte, essa parte, ela é longa, ela é extensa, ela é a seguinte, eu tô falando para vocês a missa passo a passo, então eu tenho que falar todos os passos da missa, tudo que acontece, cada um dos detalhes, tá bom? E agora, na oração eucarística, ela é uma oração longa, então nós temos que entender o que está em cada uma daquelas orações, tá bom? Então vamos lá, a introdução ao prefácio da oração eucarística. Introdução ao prefácio. É um diálogo de fé entre o presidente e a Assembleia, lembrando que a Assembleia é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo ali e ele é a cabeça. E essa introdução é sempre a mesma em todos os tempos litúrgicos. Então, em todas as missas, nós vamos sempre rezar a mesma coisa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Tudo isso nós vamos falar, responder sempre em alta voz. Não é gritando. Falar em alta voz não é gritar. É falar alto, falar em voz, como eu estou falando aqui. E não falar baixinho, sussurrando. Tá bom? Então, essa primeira introdução, ela é falada, rezada em todas as missas, independente do tempo litúrgico, independente do ano litúrgico, tá bom? Porque as orações, elas modificam, vocês sabem, né, que tem a primeira, a segunda, a terceira, a quinta oração eucarística. Então, são várias, acho que vai até a 11ª, não me lembro. O prefácio da oração eucarística. Então, o prefácio é como uma introdução que se faz em um livro. É um hino de ação de graças ao Pai, um hino de abertura que introduz a Assembleia no mistério eucarístico. Então, tudo o que acontece aqui, gente, tem um sentido. Se você tiver um folheto de missa, se você tiver a sua liturgia diária aí, você vai saber exatamente essa parte que eu estou falando, que é o prefácio da oração. Nesse momento, durante as orações, o sacerdote permanece com as mãos elevadas, tá bom? Como invocação e louvor, é a posição do mediador entre Deus e os homens. E a Assembleia, nós ficamos de pé. Então, na oração eucarística, nós nos mantemos de pé durante toda esta oração, com exceção do momento em que nós vamos nos ajoelhar, que daqui a pouco eu vou falar isso também. Esse prefácio, ele é variável, e há um ou mais para cada tempo litúrgico. Então, varia e tem mais de um. Então, no Advento tem do Advento, do Natal, da Epifania, enfim, tem vários deles. Então, ele é sempre voltado para um tempo litúrgico, tá bom? Que é esse prefácio da oração, é onde tudo começa. Eles são rezados de braços abertos pelo presidente. O prefácio anuncia as maravilhas que Deus fez por nós e por isso entramos em ação de graças. Ele lembra a vida de Jesus em sua totalidade e fala também Deus que está presente na nossa vida. O final do prefácio dessa oração é sempre igual, onde diz assim: por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando ou dizendo a uma só voz. E aí vem a oração do santo. Essa introdução surgiu por volta do ano 530. Olha como ela é antiga. Então, essa introdução ao prefácio, que é o prefácio da oração eucarística, o início da oração eucarística, ela surgiu no ano 530. Toda a Assembleia responde com muita alegria, lembrando que tudo que nós respondemos, tudo aquilo que é nossa parte falar, nós temos que falar com muita alegria. Então, nós cantamos o santo. E o santo é cantado muito lindo. Quando não tem canto, vamos rezar o canto, sem problema nenhum, tá bom? Não tem problema, mas normalmente a gente canta o santo, quando tem um grupo de canto. Este texto do santo
é retirado do profeta Isaías, no capítulo 6, versículos de 1 a 7, em que deixa bem claro que ele, Isaías, é homem impuro, indigno de falar em nome de Deus, e que, no entanto, viu a glória do Senhor no templo e depois foi purificado por um anjo. Essa passagem de Isaías é uma lição para nós que somos pecadores e temos os lábios impuros e que estamos nos preparando para receber a Eucaristia. E lembra a aclamação do povo na chegada de Jesus em Jerusalém. Então, tudo está interligado com a vida de Cristo, tá bom? É a história da salvação que ela é rezada na missa, ali celebrando sempre o mistério pascal de Jesus, que é paixão, morte e ressurreição. Então, continuando, é Jesus presente entrando no coração de cada um naquele momento. Este louvor está relacionado à vitória do Cordeiro imolado, mas que está de pé diante do trono de Deus e professa a nossa fé na ressurreição de Jesus. Então, nós repetimos 3 vezes a palavra santo, 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 que quer dizer que Deus é 3 vezes santo, ou seja, santíssimo é o Senhor do céu e da terra, é aquele que em seu nome vem a nós o Cristo, a quem devemos bendizer, bendito que vem em nome do Senhor. Olha como é lindo, gente, como é lindo. Então tem a introdução da oração, nós respondemos com o canto, né? E agora entramos com a oração eucarística. A oração eucarística é uma prece de ação de graças e louvor a Deus por toda obra da salvação. O momento em que toda a Assembleia se une a Cristo ao proclamar as maravilhas de Deus. É dar graças pelo dom de Cristo. É momento de santificação. Antes do Concílio Vaticano II, havia uma só forma de oração eucarística e atualmente existem várias. A oração eucarística quinto é brasileira e foi introduzida no 9º Congresso Eucarístico Nacional em Manaus em 1975. E a mais comum de ser rezada é a oração eucarística segunda. Gente, nós encerramos aqui hoje esta introdução da oração eucarística, falamos do prefácio do santo e nós falamos sobre uma introdução da oração eucarística, que eu acabei de falar agora, que é uma prece de ação de graças. Peguem o folheto da missa, se vocês têm o folheto da missa, tragam o folheto da missa para você acompanhar a oração eucarística. Vale a pena porque como são muitas orações, é legal porque você acompanha o que eu estou falando. Você vai entender melhor a explicação que eu vou fazer. Um grande abraço e até!